Olá, estudante! Bem-vindo ao Se Liga na Educação. Eu sou a professora Ziza e hoje nós vamos falar sobre o espaço, do lugar, da paisagem. Vamos lá? Paisagens e lugares de vivência. Essa aula é para o 6º ano e nós vamos basear nessa habilidade aqui, que é descrever e comparar modificações das paisagens rurais e urbanas nos lugares de vivência e os usos desses lugares em diferentes tempos. Então vejamos só, estamos falando de paisagens, estamos falando de lugares, estamos então pensando em conceitos muito importantes para a gente entender essa geografia e também as nossas vivências como um ponto de partida. Vamos lá? Então, compreender o conceito lugar, claro que existe a palavra lugar no nosso vocabulário, mas para a geografia a gente vai entender então o lugar como um conceito e observar as paisagens ao nosso redor. Lugar, então, é uma abordagem da geografia, até mesmo a gente tende a chamar isso como uma categoria analítica, que desperta a atenção para o espaço das memórias pessoais e coletivas. Vamos ver, por exemplo, essa imagem aqui. Essa imagem é de um arquivo pessoal em que eu vi essa casinha aqui. Parece um ambiente muito acolhedor. A senhora com suas galinhas, uma casinha no campo com seus pés de fruta, à sombra de uma árvore frondosa. Quantas histórias que devem ter ali. Os seus netos e as suas gerações que vão para a cidade, retornam e tem tantos sabores que eles já vivenciaram, tantas brincadeiras, músicas, noites debaixo do céu estrelado. Então, tem muita memória nesse espaço. Além disso, o lugar representa identidades, afetividades e nós despertamos diferentes sentimentos. Então, pense, por exemplo, um espaço que você tenha alguma situação que você acha que seja marcante. Uma história que eu gosto de falar para os meus alunos é o seguinte: você sempre volta da escola num ponto de ônibus e o ponto de ônibus tem um significado para você. Ali é que eu volto e pego o meu ônibus. E aí, digamos que acontece o seu primeiro beijo ali naquele ponto de ônibus. Quando você tiver mais uns anos à frente e aí você olhar para aquele ponto de ônibus, não vai ser mais só aquele lugar que você pegava, embarcava para voltar para casa, mas também torna um espaço de muitos sentimentos, muitos significados e essa memória, né? Além disso, o lugar também é um espaço que não é só de memória individual, mas ele também é de memórias coletivas. Um grupo de capoeira, como que eles têm a musicalidade, o ritmo, as relações de respeito, as passagens de um estágio para outro, além de tantas culturas que são passadas, né? Então, esse lugar também é percebido pelos diferentes sentidos, como a visão, a audição, o tato, o olfato e o paladar. Aí essa foto aqui, nós percebemos uma sobremesa mineira, né? A goiabada com queijo e doce de leite. Bom demais, né? Para mim, então, esse sabor faz lembrar no sul de Minas, em Santo Antônio do Amparo, com a minha avó Dica, e a gente no entorno de uma mesa longa, cheia de netos e comendo essas sobremesas. E quando nós despertamos esses sentidos, muitas vezes eles acontecem simultaneamente. Então, às vezes a gente nem percebe, mas a partir do momento que a gente vê algum elemento, por exemplo, se eu vejo um doce de leite recém-feito na panela do fogão de lenha, eu lembro, nossa, daqueles tempos na casa da vó Dica. Então, dessa forma, vamos colocar um pouco em prática esse entendimento sobre o lugar? Imagine que você recebe a notícia de que você e sua família irão mudar para uma cidade de outro estado do Brasil. Como que vai ser para você essa informação nova? Você vive atualmente na sua casa, convive com as pessoas ao seu redor, seus vizinhos, o comércio que você frequenta, os caminhos que você percorre. Então, eu preparei esse questionário aqui para você, que você pode fazer com os seus amigos, sugerir ao seu professor.
Então vamos pensar o seguinte: existem histórias para contar do lugar que você está? E quando você mudar, você vai ter mais vínculo com a sua origem? Quais sabores vão te fazer lembrar esse lugar que você mora? Quais objetos e elementos te trazem recordações? Às vezes é algum brinquedo que você tem desde pequenininho que você vai fazer questão de levar para casa nova, por mais que você esteja amadurecendo e não ter mais tanto interesse por aquele brinquedo, seja um ursinho de pelúcia, uma boneca, um carrinho, você vai querer levar junto, porque a sua memória faz parte dessas recordações com esse objeto. Quais músicas e brincadeiras são recordáveis? Também o que você pode sentir falta, quais pessoas que você vai sentir falta na sua rotina, quais atividades que você participa, que às vezes você vai tentar encontrar. Por exemplo, se você tem um grupo de futebol, será que você vai encontrar outras pessoas que também jogam futebol, que vão te aceitar na mesma posição que você costuma jogar, né? Você tem que entender um novo grupo e você já tem o seu grupo aqui e ao mudar de cidade, você também vai ter que construir novas relações, né? Quais características da sua escola que você vai sentir falta? Eu gostava muito de passar o recreio perto da cantina, onde tinha um banquinho que era ali que eu sempre encontrava meus amigos. Pois é, então ali existe uma certa identidade. Até mesmo quando a gente deixa de estudar numa escola e aí reencontra algum amigo, a gente lembra, são dessas situações, das características da escola, do tipo, nossa, você lembra que o pessoal furava a fila da cantina, era uma bagunça, né? Essas histórias, então, vão fazendo com que o espaço, de maneira geral, ele não seja uma coisa qualquer, que não seja... porque a gente vai ver muito significado nesses espaços que vivemos. E quais situações, características do seu dia a dia, você também pode sentir falta? Né? A rotina de voltar a pé da sua escola até em casa. Então, a partir desse exercício, você também pode pensar outras questões. Claro que, às vezes você não vai mudar da sua cidade nem nada, mas ao pensarmos na possibilidade de sair do nosso local de pertencimento, o lugar ele acaba começando a ter características próprias. É uma coisa tão nossa que a gente nem percebe que é único da nossa história. E a paisagem? A paisagem, o estudo da geografia, por meio da observação da distribuição de componentes do espaço e de como eles interagem entre si. Então, pensa o seguinte, quando a gente observa visualmente os espaços, existem componentes. Existe a calçada, existe ao horizonte um morro, as construções, a gente vê regiões mais elevadas, regiões mais rebaixadas, nós percebemos prédios, casas, os padrões das casas, se tem grade, se tem cerca elétrica, ou então se áreas mais abertas, áreas mais verdes, se tem faixa de pedestre. Então, os componentes do espaço, eles são essa coleção de informações, né? São essas, como que a gente pode dizer, um arranjo onde que essas coisas estão colocadas na nossa paisagem. E eles interagem entre si, né? Não é isolado. O processo do surgimento da paisagem é uma sobreposição de épocas diferentes. Então, quando a cidade, por exemplo, surgiu, ela às vezes não começou com asfalto naquela parte. Ela começou realmente com a abertura de espaços para passagem de carruagens, de cavalos. E depois foi colocar pedras, né? Os paralelepípedos. Depois o calçamento das pedras foi substituído pelo asfalto. A calçada às vezes era mais larga, ficou mais estreita para ampliação do tamanho da via. Esse tipo de coisa, então, nós percebemos na evolução e eles interagem entre si, por mais que sejam elementos produzidos pelo homem, eles estão sempre em transformação. É o resultado das interações sociais, culturais, naturais, ambientais, históricas, que ali ocorrem ao longo do tempo, em constante transformação. Então, quando a gente pensa paisagem, né, a gente tem até os estereótipos de que é paisagem para nós. Quando a gente faz uma situação, por exemplo, coloca uma criança para desenhar uma paisagem,
Normalmente é uma ideia mais ou menos assim, né? Os campos, as árvores, a vegetação rasteira, os morros atrás, o céu azulado, as nuvens, né? A partir disso, a estradinha, tá faltando até uma casinha saindo uma chaminé, que é o desenho bem típico de quando as pessoas pensam em paisagem. Mas a paisagem não necessariamente será natural. A paisagem, estamos falando de o que está no campo de visão e quais elementos nós queremos chamar a atenção. Até volto aqui para nós. Ela pode ser de interações sociais, então as pessoas, culturais, então os elementos que são próprios, o tipo de construção, né? As naturais, que a gente já identificou, as ambientais, estamos falando até mesmo de como que é essa relação dos seres vivos, da vegetação, como que eles estão nesse equilíbrio do meio ambiente, ou não, né, se eles estão impactados, é na paisagem que a gente vai identificar. Consegue diferenciar o lugar da paisagem nesse caso? O lugar, a gente está falando assim, de sentimento, de memória, né, até mesmo uma questão individual ou coletiva. Aqui no caso, a paisagem envolvem sujeitos que têm uma observação de um conjunto de elementos. E o nosso interesse a gente vai identificar quais fatores vão saltar mais aos nossos olhos. Até mesmo as históricas, né? Quando a gente vai a uma cidade histórica, como Ouro Preto, Diamantina, Sabará, a gente vê as paisagens históricas como uma motivação para as pessoas se deslocarem e ter uma pequena sensação de como era no passado circular naquele espaço, a questão de séculos atrás, né? Então, a paisagem natural impactada também é uma forma que a geografia vai olhar para o espaço visualmente. Olha só essa erosão, como que aconteceu, né? Ela está vindo de lá de trás, era uma pequena cisão, né? Um sulco que foi escavado com a falta da vegetação. Aqui nós percebemos outra questão nessa paisagem, que são os eucaliptos, que eles empobreceram esse solo. As raízes, elas não ficaram mais tão compactadas e bem coerentes, né? Então, o que vai acontecer? Realmente um processo erosivo nos eventos de chuva. E à medida que a água vai passando, vai escavando, 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 até virar um impacto ambiental chamado vossoroca. Até vou escrever aqui essa palavra engraçada. Vossoroca. Em São Paulo, eles falam bossoroca com a letra B e também está certo, né? E acontece que esse tipo de impacto ambiental, ele é muito melhor estudado quando nós estamos vendo a geografia do ponto de vista da paisagem, né? E a partir disso a gente pode pensar, será que é possível reverter? Será que a gente pode modificar essa vegetação e recuperar essas áreas que estão degradadas? O que está sendo impactado? Se tem construções que estão em risco, se tem, por exemplo, rios que estão sendo, também estão sendo assoreados, né? Sedimentos estão cobrindo esses rios. Essa paisagem é a paisagem cultural, né? Aqui foi retirado no Mirante de Belo Horizonte, perto do Hospital da Baleia. Lá no alto, a gente consegue ver Belo Horizonte. Para quem conhece Belo Horizonte, aqui é o Horto Florestal. Ao longe, a gente consegue ver o Mineirão. E depois a gente consegue ver a cidade administrativa, né? Então, o mirante é o espaço ideal para você ter uma visão muito ampla para a observação da paisagem de uma cidade. Quanto mais alto, maior é a possibilidade de elementos, componentes desse espaço. Claro que seria ideal ter um binóculo, né, uma luneta, para poder enxergar cada detalhe. E quanto mais vivência a gente tem nesse espaço, melhor a gente consegue identificar. Por exemplo, como moradora de Belo Horizonte e circulando pelas vias, eu comecei a identificar, aqui é o bairro das Mangabeiras, aqui é o centro de Belo Horizonte, olha só aquele prédio, característico do centro, olha a praça. E a partir disso, fazendo a composição, né, desses elementos, a gente vai identificando, olha só, a minha casa está mais ou menos ali, né? É bem interessante o estudo da paisagem. Todas as vezes que nós estamos estudando a paisagem, nós temos que lembrar uma questão também. É uma questão individual. Ou seja,
o sujeito, eu vou olhar para essa paisagem, ela vai ter um significado para mim, eu vou ter um olhar específico para ela. E uma pessoa que está do meu lado, vendo a mesma paisagem, vai identificar outros elementos, ou mais elementos, ou menos do que eu. Então, também tem a ver com essa questão também subjetiva da paisagem. Uma mesma paisagem pode despertar diferentes sentidos e intenções, a depender do ângulo, como vimos o mirante, como vimos aquela imagem da erosão, e na perspectiva escolhida a ser retratada e registrada. Por exemplo, a paisagem, ela não é só da geografia. Artistas plásticos, fotógrafos, arquitetos, urbanistas, eles também têm um olhar para a paisagem. Engenheiros ambientais também, engenheiros de minas, o que eles tiverem de interesse, eles vão percebendo, né? Então, o que se deseja despertar ao fazer o retrato ou fazer a observação dessa paisagem, né? A partir disso, a gente consegue obter diferentes resultados. Aqui, por exemplo, eu tenho a praça principal de Santo Antônio do Amparo, a cidade que eu falei da minha avó, né? Com destaque para o ônibus que conduz trabalhadores do campo, olha só, rurais. Olha que interessante, é um ônibus que ele vai ser também uma camada dessa informação quando essa foto foi tirada. Eu poderia, por exemplo, esperar o ônibus sair e querer tirar a foto só da igreja com a praça, que é bem característico da cidade. Mas fiz questão de colocar essa foto, pois ao deixar o ônibus rural, a gente lembra que sim, existe no entorno da cidade de Santo Antônio do Amparo as atividades das cafeeiras. Então precisa deslocar as pessoas que vão trabalhar na lavoura e a cidade, os donos das fazendas vão fazer parcerias e vão ajudar o deslocamento desses funcionários. Antigamente, né, 50, 60 anos atrás, às vezes não eram ônibus, eram verdadeiros caminhões, né, que eles chamam de pau de arara, que as pessoas iam em pé de uma maneira muito perigosa para se deslocarem, né? Em que no Brasil a gente ainda vê no interior alguns casos de pau de arara e que não é a condição mais ideal para essas pessoas. E a paisagem, seu resultado pode variar segundo a hora do dia, a condição meteorológica, a estação do ano, né? Então, por exemplo, se você vai fazer uma observação do mirante à noite, você vai ver as luzes das casas, da televisão que está acesa, dos postes, você vai ver os pontinhos do poste. Quando você está no amanhecer, aí você consegue ver muito mais a cidade, né? E a estação do ano também vai variar, o pôr do sol vai se pôr em horário diferente. Então, mais uma proposta de atividade. Esse trabalho é bem legal, porque vai ser feito muito mais do que só agora. Vai ser uma coleção, um registro a longo prazo que você vai fazer. Registro da sua paisagem. Escolha uma paisagem próxima a você, que seja um lugar importante para as suas vivências. Então, ele tem que ter a ideia de um lugar que você conhece, você frequenta com certa frequência ali, e observar essa paisagem. Escolheu essa paisagem? Ao longo de um mês, fotografe esse espaço em momentos diferentes do dia. Pode ser de manhã, pode ser finalzinho da tarde, pode ser no horário do comércio mais agitado. E depois escolha 4 fotos que revelem diferenças entre si. Então, pensa o seguinte, 4 fotos é só uma sugestão, mas tenta fazer assim um resumo ao longo desse mês, quais são as fotos que vão deixar marcas do passar do tempo dessa paisagem. Em seguida, ao longo de 3 meses, colecione as fotografias dessa mesma paisagem, destaque os elementos naturais, culturais, históricos, simbólicos, se há evidências de desigualdade social, tem algum morador de rua ali? Será que tem pessoas que deixaram as suas casas abandonadas, estão mal cuidadas? Se existem casas que são muito mais ricas do lado de casas que estão lá há muito tempo, que às vezes não são tão ricas. Um desequilíbrio ambiental, igual a gente viu a avó Soroca. E aí você faz as suas anotações dessas paisagens que você estudar ao longo desses meses, compare os resultados com seus amigos, professor de geografia, história, além dos familiares, converse com seus avós e converse como que será que era ano passado, né?
Esse trabalho, com certeza, eu acredito que vocês vão ter ótimas descobertas e percepções do seu espaço vivido, que é o lugar. Eu fiz, por exemplo, essa imagem em Crisólita, Minas Gerais, nordeste de Minas, Vale do Mucuri. Veja só, 2014 eu sempre tirei foto, a partir de 2014 eu sempre tirei foto desse mesmo ambiente. No ano seguinte a árvore foi secando, ela deixou de ficar bem, aqui tinha umas áreas erodidas, e o rio passando em diferentes níveis, olha só como que mudou o nível do rio. E essa foi a última foto que eu tirei em 2018 dessa mesma sequência das paisagens. Então, para concluir, o lugar e a paisagem são valiosos conceitos da geografia que contribuem pelo entendimento da nossa realidade, pela valorização da nossa história, da preservação ambiental e dos patrimônios históricos da nossa cidade. Nós, assim, tornamos cidadãos mais conscientes, percebendo o nosso espaço vivido. Essas são as referências da nossa aula. Eu agradeço a sua companhia. Até a próxima. Tchau, tchau.